Ok, boa noite, queridos, graça e paz. Mais um painel do discipulado. Hoje o nosso painel do discipulado, devido a ter dado um problema na nossa câmara principal, estamos para não ficar sem gravar, né? Para você, meu irmão, que também está em casa aí. Creio que já tem um grupo de irmãos que fica ansioso para participar desse painel do discipulado. Hoje estamos no 7º painel. Obrigado, Diana. Confirma se a voz, vê no ponto do microfone, né? Se a voz fica legal, no meu celular, quiser levar até o meu aqui. Ou então o Jean, pega o Jean, porque eu vou ler aqui agora. E confirma se você está em casa aí, confirma se o som está bom. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Maravilha. O vivo é CDL, viu, gente? Estamos aqui, já fizemos alguns testes, mas sempre fica algum detalhezinho. Mas o Senhor é bom. Quero convidar você para abrir sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Vamos ler 3 versículos para iniciar nosso painel. E eu vou estar aqui lendo esses versículos. Você que está em casa também pode ler conosco. Está em Tiago, capítulo, Epístola de Tiago, capítulo de número 4, versos 6 ao 8. O som está bom. Caiu bem, né? Tá. Então, show de bola. Então, maravilha. Vamos estar aqui agora lendo. O tema que nós vamos trabalhar no 8º painel do discipulado é voltar atrás jamais. Esse é o nosso tema que vamos trabalhar aqui hoje. Voltar atrás jamais. Vamos trabalhar com textos bíblicos dentro de um estudo indutivo, simples, mas no entanto profundo, não é? Então diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4, verso do 5 ao verso 6 ao verso de número 8. Diz assim: ou eu 5, ou vós pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, e Ele faz habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Que maravilha, né? Então nós estamos abrindo esse painel com esse texto bíblico da Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 5 ao verso de número 8. É muito forte, é muito tremendo. Que voltar atrás jamais. Uma vez que nós lançamos a mão no arado, uma vez que nós conhecemos e provamos a presença do Senhor Jesus, nós não podemos voltar atrás. Eu vou usar até uma palavra aqui chula, né? É burrice. É ou não é? Burrice voltar atrás, uma vez que você agora tem conhecimento da vida eterna. Hein, Léo? Não é? Uma vez que você tem o conhecimento da vida eterna, tem filho? Né? Ou seja, uma vez que nós temos esse conhecimento, nós agora, é verdade, mas nós alistamos numa guerra espiritual. Antes, o inimigo não nos atacava, né? Pelo fato de estarmos na ignorância e ele está no domínio. Mas uma vez que você tem um encontro com o Senhor Jesus, você agora está numa batalha espiritual. O inimigo quer que nós que já estamos seguindo a Cristo, isso independentemente de religião. Como nós estamos falando aí nos painéis, né? Religião, a palavra religião na língua portuguesa, na cultura brasileira, tem mudado muito o seu real significado. A palavra religião do original, que é do grego religare, não é? Está falando diretamente, se tratando da pessoa do Senhor Jesus, não é? Ele é a única religião que salva, que leva para o céu, que traz vida eterna, não é? Ele é a única religião. Religare vem de religar. Quando o homem peca e desobedece a Deus, ele foi desligado. Quando Adão e Eva desobedeceram a voz do Criador, eles foram desligados da comunhão com o Pai. O Pai, diz a Bíblia, que
ao virar do dia, então entendemos às 18 horas, o Senhor vinha para conversar com Adão e Eva, para se relacionar com eles. Olha que coisa tremenda. Ali eles eram imortais. Desliga, por favor, o ventilador de teto para evitar esse barulho, né? Quanto menos barulho, melhor. O pessoal de casa também, ou no presente, que está aqui conosco, Deus abençoe a todos, ou os que vão assistir no futuro, seja para o Facebook, seja no YouTube. Hoje nós tivemos um probleminha técnico com a nossa câmera principal, estamos gravando pelo celular, e se qualquer ruído que tiver barulho, vocês nos perdoem. A gente sempre procura fazer algo com excelência, o melhor, nós vamos para cima, não podemos parar. Inclusive o tema que hoje, que já começamos a desenvolver, é voltar atrás, jamais, não podemos voltar atrás. E o texto que nós lemos aqui é a carta de Tiago, capítulo 4, verso 5 ao verso de número 8. Agora eu vou pedir para a Alberta Raimunda, que está conosco aqui abrilhantando mais uma vez o painel, abra por favor aí, 1 Coríntios 10, vai ler o verso 12. Você que está em casa quiser também abrir sua Bíblia aí, seja no aplicativo do celular ou a Bíblia mesmo, né? De papel, abra aí 1 Coríntios 10, 12, daqui a pouco a irmã vai ler. Vou pedir o Sérgio para abrir aí Tiago, capítulo 5, verso 16, você vai ler o verso 16 de Tiago, capítulo 5. Eu vou pedir também para o Sérgio abrir. Fica aí Tiago 5,16, e vou pedir o Felipe para abrir Hebreus capítulo 10, valendo 26 ao 31, tá bom? Hebreus 10, do 26 ao 31, tá bom? Aqui, Brana Imunda, só um minutinho, segura aí, tá? Então, beleza. Vamos lá, então, deixa eu ler aqui. O seguidor de Jesus precisa andar humildemente no temor de Deus, dirigido todo momento pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, e assim nunca cair, não é? É importante nós entendermos isso, e nós já começamos a ler em Tiago. Eu quero até dar mais uma reforçada aqui, a Bruna Raimunda também já vai ler aqui em 1 Coríntios, mas olha o que nós lemos em Tiago, falando desse contexto. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Ele quem? O Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Mas o que é a graça? É o favor imerecido, é a sua presença, é o seu poder agindo em nós através do Espírito Santo. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É normal, né, que toda aquela pessoa que tem um encontro com Jesus, ela seja confrontada. E uma das coisas que o Espírito Santo trata diretamente é com a soberba, com o orgulho. Vai ter pessoas que são extremamente orgulhosas, né? Eu, assim, olhando para a minha natureza antes, eu nunca tive essa inclinação. Mas normalmente o ser humano ele tem certo orgulho guardado no coração, não é? E tem pessoas que mesmo depois que encontra Jesus, ela vai entrar num processo de libertação. E tem gente que é extremamente orgulhosa, está dentro da sua característica, da sua forma também que foi criada, a sua natureza, não é? Então, normalmente quando nós temos um encontro com Jesus, o Senhor confronta com a sua humildade. Então a Bíblia vai dizer que para que eu possa sempre estar firme na presença do Senhor, eu preciso ser uma pessoa humilde, não é? E é interessante porque Deus nos deu esse poder, o poder de decidir. Mesmo depois que você tem um encontro com Jesus, nós entregamos então o livre-arbítrio na mão do Senhor, o nosso livre-arbítrio. Hoje qualquer atitude que nós vamos tomar, qualquer coisa que nós vamos falar, hoje a gente tem que estar sempre ali. Se nós tivermos a manutenção espiritual em dia, ou seja, orando todos os dias, fazendo culto doméstico, se alimentando da palavra de Deus, não é? Caminhando em comunhão com os irmãos na celebração, nós tivermos automaticamente o próprio Espírito de Deus através da palavra vai arrancando de nós o orgulho, né? A altivez, a prepotência,
Porque a Bíblia é clara, o Senhor dá graça a quem? Os humildes. O soberbo, Deus não compactua com a soberba. Então, que nós possamos, cada dia mais, pedir que o Senhor nos encha de humildade. Humildade é um sentimento de reconhecimento de dependência. É aquela pessoa que, mesmo que ela seja sábia, que ela tenha a mente de Cristo, que ela já consiga andar com as suas pernas, porque agora ela já amadureceu mais um pouco na fé, mesmo assim, ela sempre vai entender que ela precisa do seu próximo, não é? Que ela precisa de ajuda, ainda que ela seja muito boa, que essa pessoa seja muito boa no que ela faz, o que ela faz, ela sempre tem que estar se policiando, que a nossa carne ela não se converte, o nosso eu não converte, não é? Por isso que a gente tem que estar alimentando o nosso espírito com a palavra, não é? A minha oração todos os dias é que Deus continue nos enchendo da sua graça, do seu amor, né? Para que possamos ficar firmes e jamais voltar para trás, jamais, não é? Mas ficar firme. Portanto, sujeite-se a Deus, diz a palavra, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então observa que é um trabalho de parceria, irmão ali. É um trabalho de parceria que nós temos com o Espírito Santo, não é? O Senhor, Ele nos dá a graça, mas quem tem que lutar juntamente somos nós. Nós temos que dizer não para a carne, não para o pecado e sim para Deus todo dia. Mesmo quando a gente está triste, mesmo quando nós estamos passando alguma situação difícil, de provação. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então o nosso ânimo não está nas coisas físicas, né? O ânimo do cristão, daquela pessoa que segue a Cristo, ela não pode estar nas coisas, gente. Se a gente focar a nossa visão física nas coisas e olhar as coisas dentro de uma visão natural, com certeza você vai desanimar na fé. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais como soldados, até quando estivermos tristes, nós tomaremos atitudes com responsabilidade de obediência ao Senhor, né? Mesmo triste, a gente tem que estar na guerra, às vezes até ferido, machucado, mas Deus é aquele que nos sara, é aquele que nos cura, é aquele que nos dá vitória no caminho. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 4 de Tiago, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vós. Quem está entendendo isso? Observa que é uma atitude mútua, uma parceria. Então, voltar atrás, irmão, jamais. Isso é uma questão de caráter, isso é uma questão de sobrevivência, porque, irmãos, aqui na terra nós vamos ter luta mesmo. João, cuidado aí para não estar muito alto aí e não dar retorno, entendeu? Da voz. Está na minha voz aí, né? Está escutando? Ok. Então, portanto, diz o texto: chegue-se perto de Deus e Ele se chegará a vós. Então, não tem aquela coisa de você dar espaço para o sentimento. Porque eu não estou sentindo, irmão. Cuidado com isso, cuidado com um coração enganoso. Cuidado com essa coisa de ser emotivo. Crente, tudo bem, nós sentimos, nós choramos, nós sentimos alegria do Espírito, nós sentimos tristeza, mas não podemos ser conduzidos pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções, porque nós somos seres emocionais, mas nós não podemos deixar que o nosso lado emocional atrapalhe a nossa fé inteligente, que está na razão. Apesar de ser sobrenatural, Sérgio, a fé é racional, é inteligente. A fé que salva, que me salvou e que te salvou e que nos faz estar aqui, é a fé inteligente. Quem consegue entender isso? Consegue entender isso, Felipe? A fé inteligente, qual é a fé inteligente? É aquela que de repente eu estou aquela minha semana não está boa, mas não é por causa disso que eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer para que eu esteja de pé espiritualmente. Então eu tenho que orar todo dia. Então eu tenho que meditar na palavra todo dia. Então eu tenho que fazer as brahás todo dia. O que é brahá? Vamos falar isso aqui. As brahás sabe o quê? As bênçãos, ministrar as bênçãos, orar a palavra, declarar a palavra. Vamos trazer aqui
entre 7 a 12 semanas, não vai ser gravado, vai ser aqui, né, algo que nós vamos estar ministrando sobre o desatar da vida financeira. Né? Como é que funciona isso? A Bíblia tem tudo o que eu preciso para ser próspero, para ser uma pessoa próspera. Então, uma pessoa próspera, necessariamente, não é uma pessoa que tenha muito dinheiro na conta. É claro que o dinheiro faz parte disso, não é? Então, nós vamos falar isso em um outro momento, porque o nosso foco aqui é, dentro desse tema, voltar atrás jamais. Isso é uma questão de decisão e atitude. Quem aqui já fez um pacto com o teu Deus de retroceder jamais ao glória? Amém, amém? Você que está em casa aí, você que serve a Deus já, você que já está caminhando na fé, você que já fez esse pacto com o Senhor Jesus, Senhor, eu estou contigo, seja qual for a fase da minha vida, porque é assim que a gente vence. Agora, ficar ao ouvido, aos céus, lamentando, não vai resolver nada. O negócio é trincar os dentes e partir para cima. O negócio é, não interessa se é com muito, se é com pouco, você e Deus é maioria. Eita glória, isso é forte. Isso é real, gente. Há poder do Espírito Santo na nossa vida. O único que pode te impedir e te fazer voltar atrás é você mesmo. Mas ninguém. Quem morreu na cruz por nós e nos deu vida eterna foi Jesus. E acabou, irmão, está selado isso. O Espírito Santo nos selou com a sua graça e hoje ele reina em nós. Então, voltar atrás jamais. Todo mundo aqui? Amém ou amém? Amém. Então diz aqui, ó, chegue perto de Deus, ele chegará a nós. Então observa aqui, tem a minha participação, eu tenho que me esforçar. Limpe as mãos, pecadores, ó. E vós que são indecisos, purifiquem o coração. Ou seja, quem está na indecisão, sai de cima do muro. Você que já teve um encontro com Jesus, irmão, sai de cima do muro, porque o muro é do cabeloto. O muro é do diabo. Então a gente tem que estar com o Senhor completo. Quem está aqui? Amém ou amém, gente? Então leia aí, Obra Raimundo, dentro desse mesmo assunto que nós estamos tratando aqui, por favor. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Lê de novo, por favor. Olha que forte. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Né? Você está de pé, quem tem que vigiar? Somos nós. Quem tem que olhar? Somos nós. Quem está de pé? Pé, na presença de Deus. Por quê? Porque o inimigo está aí, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E se não adianta. Se for agir com sentimento, pode ter certeza que você não vai aguentar. Eu não vou, ninguém aguenta. Na fé a gente não vence com sentimento, com o lado emotivo, da emoção. Isso é perigoso demais. Tem que ser com a razão. Não, Jesus é o meu Salvador. Eu tenho consciência disso. Ele me trouxe vida eterna. Eu tenho consciência disso. E é Ele que eu vou servir por toda a minha vida. E acabou. Eu estou com Jesus, eu não abro mão. E pronto. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso é inteligente. É com razão, é com entendimento. Então aquele que está em pé, olhe para que não caia. Né? Muito bem. Porém, se ele vier a cair, nunca precisa voltar atrás e deixar de seguir seu mestre. Às vezes acontece, né? De você ali escorregar e cometer uma falha, cair, até ficar desanimado, mas isso não significa que você tem que ficar prostrado. Caiu, pede misericórdia a Deus, perdão, se levante, sacode a poeira, fica de pé e prossiga. E volte a caminhar. Isso aí, filho. Exatamente isso. Mesmo que sua falha seja muito séria, deixar o Senhor nunca é a melhor solução, como o diabo sugere. Que é isso que o diabo quer que os crentes façam, que aqueles que seguem a Cristo façam, que o abandone, né? Então, se isso acontecer, procure urgentemente o seu discipulador e se abra com ele. Quem é o teu discipulador? Né? É aquela pessoa que está sempre com você, que está mais tempo na fé, e que você está sempre ali trazendo uma palavra de orientação, vocês caminham junto na fé, como nós temos aqui vários discípulos e discipuladores. É o pastor da igreja, é um obreiro, é um diácono, é uma diaconisa, é um irmão já maduro na fé, uma irmã já maduro na fé, que você vai procurar
Você sabe, nós aqui na ECA temos muitos que você pode procurar de confiança e abrir o teu coração, né? E ali pedir ajuda. Leia, Sérgio, por favor, Tiago 5,16. E vejamos o que está escrito lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sereis a oração. Para seres curados, né? A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Que legal. Lê de novo, por favor. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso. E orais uns pelos outros, para que sareis. Isso. A oração feita por um justo tem muito nos seus efeitos. Exatamente. Está se sentindo fraco? Caiu? Não desista. Procure ajuda. Não seja orgulhoso. Olha o que nós falamos no início do painel. Não. Está desanimado? Está triste? Procure uma pessoa idônea. Vai procurar qualquer pessoa. Procure um discipulador, não é? E abra teu coração. E confesse ali. A Bíblia diz que quando eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia do Senhor. É ou não é? Amém, gente? Está todo mundo aqui? Amém. Glória a Deus. Então, o seguidor de Jesus, o seguidor de Jesus que desvia e nunca arrepende-se, corre riscos, corre perigos horrorosos. Pois a Bíblia vai nos dizer isso. Você quer ver? Lê aí, por favor, Filipe, Hebreus 10, do verso 26 ao 31. O seguidor de Jesus que desviar e nunca arrepender-se corre perigos horrorosos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, Lê aqui que é melhor, bota o segundo. Tá. Porque se pecarmos voluntariamente e depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Exatamente. Mas uma certa expectação horrível de juízo e arma de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidares, pois será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, por quem foi santificado e fizer agora o Espírito de graça. Porque bem conhecemos aquele que disser: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa e cair nas mãos de Deus vivo. Livrai-vos, porém, nos dias passados, em que, depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições, em partes fortes feitos. Até o 31. Foi mal. Até o 31, você já passou. Exatamente. Horrível coisa, tudo bem, demorou não, Felipe. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não, 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: era melhor você nunca ter conhecido o Evangelho, nunca ter provado a presença de Deus, e você provar e desprezar essa presença. Irmãos, e o terrível não é aqui para essa terra, não, porque o pecado, gente, pensa nisso aqui. O pecado, para o corpo físico, o pecado não traz dor, não, tá? O pecado traz prazer. Pecar é dá prazer. A carne, se pecar, a pessoa sentisse dor e pecar, pecava. Mas o problema está exatamente ali. Muitos estão abandonando a fé, que Deus nos guarde, viu? Nós estamos aqui nesse discipulado, porque ninguém aqui é super-homem,
né? E o único que eu conheço que é super-homem de verdade é Jesus Cristo. Em tudo ele foi tentado e nada ele pecou. Então presta atenção, porque melhor você nunca ter conhecido o Evangelho de Jesus do que você conhecer e abandonar a tua fé. É como se você tivesse crucificado a Cristo novamente. Olha como isso é sério. Olha como isso entristece o coração de Deus. E diz a palavra horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Né? Ou seja, cair debaixo de juízo. Porque, gente, presta atenção, não é aqui na terra, não. Porque na terra, enquanto estiver aqui vivo aqui na terra, a pessoa vai estar pecando no prazer do pecado, não vai estar nem aí. Mas o problema é se morrer dessa forma. Vai para a morte eterna. Obrigado, querido. Vai para a morte eterna, acabou. Não tem mais volta. Então, gente, que nós possamos prestar atenção nisso. Que a fé, ela é racional. Apesar de sermos seres espirituais, tricotômicos, espiritual e corpo, somos seres assim, especiais. Nós somos seres, o ser humano é um ser especial. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Quando pegou, perdeu, né? A imagem, a semelhança ficou manchada. Mas com Jesus, nós fomos restaurados. Que tremendo isso. Fomos trazidos novamente para a sua presença, através do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então que nós possamos ficar firmes, não é? Que nós possamos ficar firmes. Se você viu o fruto passar assim, foi aqui no rio, tá bom? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Vamos abre aí, Jeremias capítulo 2, verso 19. Isso. Sérgio vai abrir, nosso irmão Sérgio vai abrir 2 Pedro 2, vai ler o verso 20 e 22. Tá bom? E o Felipe vai abrir aqui, o Felipe vai abrir em Filipenses, capítulo 1, vai ler o verso 6. Amém? Glória a Deus. Pegou aí todo mundo? Isso. Então, leia por favor, Bernardinda, Jeremias 2, verso 19. Isso. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é, quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová ao Senhor Jeová dos exércitos. Isso, lê mais uma vez, por favor. Jeremias 2,19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é, quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Ou seja, isso está falando de quem? Daquela pessoa que teve um encontro com Jesus, mas abandonou, né? Se afastou. Mas, irmãos, é duro isso. Às vezes nós encontramos pessoas que se afastaram da presença, até falam bonito, até tem argumentos assim bacana, né? Que para quem está fora, esses argumentos até servem, mas para nós estamos ali na cruz, carregando a cruz na morte, a gente sabe o quão isso aí está entristecendo o coração de Deus, né? E quanto entristece o coração de Deus uma vez que Deus se revela para você e você rejeita isso. Gente, isso é muito triste. Isso como é que eu vou dizer? O duro não é nem a questão de sair, de parar de congregar, não.
é você abandonar aquele que te deu vida, vida eterna. E outra coisa, aquele que está sustentando até mesmo lá no mundo. A pessoa está afastada, dizendo você é esse porventura alguém que está afastado na internet, ou através do YouTube, ou lá no Facebook assistindo, está afastado de Deus. Saiba que Deus está te dando a oportunidade de voltar enquanto é dia, porque a noite vai chegar onde ninguém mais poderá trabalhar. Deus não terá o culpado por inocente. E eu falo isso aqui com temor e tremor, porque qualquer um de nós, seres humanos, somos sujeitos a cair. Sabe? Então a palavra do Senhor está clara quanto a isso. Jeremias 2:19, vamos vendo aqui o que Deus está falando de forma... Deus fica triste quando aquela pessoa se afasta da presença dele e passa agora, é o cão voltando ao vômito, né? Pessoas de novo ali vivendo a coisa mais triste do mundo. Isso entristece demais o coração de Deus. E a Bíblia ainda diz que terá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para aqueles que nunca conheceram o Senhor, terá menos rigor do que para aqueles que conheceram o Evangelho e desprezaram. Coisa muito séria, né? Muito séria. Leia, por favor, Sérgio, vamos ver o que a Bíblia continua falando sobre isso, quando a pessoa se afasta. Por isso que o tema é voltar atrás, jamais. Eu temos que falar sobre isso, né? Para que a gente fique atento, fique alerta. Pode ler, Sérgio, por favor, 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se ali o último estado pior do que o primeiro. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Está vendo aí? Diz a Bíblia, né? Que nós possamos, queridos, nós que está de pé, olhe para que não caia, porque é triste uma pessoa que conheceu e provou do amor de Deus estar afastada desse Deus. Não tem como ter felicidade. O coração do homem é enganoso. A pessoa pode até ser, o inimigo engana a pessoa, pode fazer sucesso aí no mundo, pode, mas sem Jesus é uma folha seca caída no chão. É triste demais. O verdadeiro cristão que segue o Senhor Jesus humildemente, com toda sinceridade, sempre, diga sempre, amém, vencerá pelo poder de Deus. Então o Senhor, Ele tem poder, e Ele nos deu poder para vencer toda a tentação, toda a luta. A questão é a vigilância da nossa parte, e nunca precisa se desviar, nunca. Essa palavra não deve nem fazer parte do nosso vocabulário. Eu raramente, eu não gosto nem dessa palavra, de verdade, desviar. Desviado para mim é aquela pessoa que não volta nunca mais, que se perdeu e infelizmente foi para o inferno, sabe? Então assim, que nós possamos vigiar. Essa palavra não deve nem fazer parte do nosso vocabulário, porque aquele que começou uma boa obra em nós, com toda certeza há de completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. Você quer ver o que está escrito na palavra do Senhor sobre o que estamos falando aqui agora? Filipenses 1, verso 6. Leia, por favor, Léo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém, queridos? Ou seja, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completar até o dia de Jesus Cristo. Deus é fiel, irmãos, para completar a obra dele na nossa vida. Amém ou não amém? Continua as duas pessoas aí? Tem né? Três, né? Não, na verdade, peraí. Que Deus... Leide, Grayson, Isael e Marisa. Ah, que maravilha, que bênção. Um beijo no coração de vocês que estão conosco aí, os nossos irmãos queridos. Quem está aí conosco? Leide, Grayson, Leide, Grayson
Isael Nunes Israel Nunes. e Marisa. Pastor Israel, ô pastor Israel, teve pregando aqui conosco. Beijo no coração, beijo na pastora Rose. Beijo no coração de todos. E qual outro? É a Marisa. A obreira Marisa. Está aí cuidando da mamãe. Um beijo aí na mamãe, viu? Estamos orando por ela. Ela foi vovó hoje. E Neta dela parabéns, nasceu. Marisa, dei parabéns para ela hoje, foi vovó hoje também. A mamãe operou e passa bem, graças a Deus. Um beijo no coração de vocês, viu? Estamos juntos e abençoados aqui. Deus é bom. Abre aí, obreira Raimunda, 1 Coríntios 10, verso 12 e 13, vai ler. O Sérgio vai abrir Judas 24, capítulo 1. Judas só tem um capítulo, vai ler o versículo 24, tá bom? E o Felipe vai abrir aí em 2 Coríntios 2, 14. 10, 12, 13. Isso, só segura um pouquinho, tá bom? 12. O 12 e o 13, vai ler de novo. O 10, o 12 e depois vai ler o 13, tá bom? Vai ler os dois de novo, tá? Não tem problema não. 1 Coríntios. E 2 Coríntios 2, 14, Felipe, e eu vou fechar aqui com Romanos 8, 37. Pode ler o Breno Raimunda, por favor. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que cuida está em pé. Olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Isso. Mas fiel Deus, que vos não deixará tentar. Acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Olha que coisa linda, né? O que diz a palavra do Senhor. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não nos deixará tentar acima do que poder. Olha que amor é esse, irmão Adriano Pereira. Que amor é esse que a palavra de Deus nos diz que não vem sobre vós tentação senão humana. Então diga comigo assim, toda tentação, Toda tentação. apesar de ter o diabo, Apesar de ter o diabo. ela é humana. É humana. Você está entendendo isso? A nossa luta ela não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, não é? Então a batalha é espiritual, mas entenda bem, mas a tentação é humana. E não vai vir sobre nós, diz a Bíblia, a tentação além do que eu posso suportar. Você entendeu isso? Que Deus não permite, querido, isso é uma lei espiritual. É a palavra do Senhor. Então não tem desculpa. É mais nobre reconhecer. Se eu pequei, contra ti somente pequei. Se arrependa do seu pecado, né? Peça perdão, você será perdoado, absolvido e vai continuar a tua jornada. Porque não tem essa coisa, não vem sobre nós tentação humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação também dará um escape. Olha para isso. Deus manda o escape para quê? Para que possais suportar. Então Deus é aquele que conhece a nossa estrutura. Então eu digo para vocês, o homem tem desculpa quando peca? Não. Pecou, meu irmão, para de justificar. Justificar erro não tem jeito. Errou. O Senhor me perdoa. Acabou. Se arrependa e dá a volta por cima. E prossiga. É isso que Deus quer que nós façamos. Né? Que Deus nos dê graça para continuarmos firmes na presença dEle. Lê, por favor, Sérgio, Judas, verso 24, capítulo 1, verso 24. Só tem um capítulo, né? Lê, por favor, o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos a irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aleluia, que coisa linda, né? Aquele que é poderoso para quê? Para impedi-lo de cair e para apresentá-lo diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Que coisa linda, irmão. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Então, irmãos, nós temos o nosso Deus cuidando da igreja, cuidando de mim e de você. Nós temos que fazer a nossa parte.
Não é? Então entenda isso, acabou qualquer tipo de historinha que a pessoa tem, mas a carne é fraca. E assim vê com isso também, grande. Né? Aí é cara de pau também. Para alguns eu chego assim e falo assim, fica tranquilo que no próximo encontro eu vou trazer um óleo de peroba para você. Né? Porque não tem desculpa, irmão. É sim, sim, não, não. Quem está aqui, irmão? Você está entendendo essa palavra, sim ou não? A palavra do Senhor não tem meio termo. Sempre está dizendo que nos dá graça. Está escrito, irmão, aquele que é poderoso para impedir-nos de cair, de tropeçar. Lê aí, Sérgio. Lê mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. E apresentá-los irrepreensíveis. O nosso Jesus tem esse poder, aleluia, através do seu sangue derramado na cruz, do amado Espírito Santo que nos sustenta. Hein, Sérgio? Glória a Deus. É muito forte, não é, não é? É ou não é? Não é, queridão? É ou não é, Léo? Amém. É muito forte, glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Estamos terminando já o nosso painel. Eu pedi para quem lê aqui, foi 2 Coríntios 2,14, Felipe. Leia, por favor. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Lê mais uma vez, olha que lindo isso aí. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Olha onde outra tradução como diz, ó. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. É o Senhor que nos conduz de vitória em vitória, vitoriosamente. Aleluia. É o Senhor que nos dá toda a condição de avançarmos de fé em fé, de graça em graça e vitoriosos. Quem está aqui? Amém. E aí vamos fechar com Romanos 8:37. E diz assim, quantos minutos nós estamos aí já, Natália? Querido, se você não inscreveu no canal ainda, vá lá, se inscreva no canal André Molinário Desacelera. Vai estar ali, vai estar lá no nosso canal ainda hoje, no máximo amanhã. Nós vamos estar botando esse vídeo lá no canal, tá bom? E também fica no Facebook lá, tá bom? Mas vamos lá, Romanos 8:37 diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou ler mais uma vez. Mas em todas essas coisas, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então entenda isso. Mais que vencedores, mais sobre todas essas coisas. O que é essas coisas? Lutas, aflições, guerras, batalhas diversas, no espírito, no físico, sobre tudo que nós enfrentamos, somos mais que vencedores. Porque o Senhor nos dá essa condição. Sempre lembrando que é uma parceria. Quem está aqui? É uma aliança. É mão dupla. Ou melhor, é uma única mão em parceria. Espírito Santo e eu. Eu e o Espírito Santo. Espírito Santo e eu. Estou com dúvida, o Espírito Santo me ajuda. Palavra de Deus. Quer conhecer mais a Deus? Examine a palavra. Por isso nós estamos aqui no discipulado, no painel discipulado, e vamos trabalhando os temas tanto indutivos, simples, mas profundos para nos despertar espiritualmente. Porque nós estamos aqui meditando aonde? A A palavra. E a palavra diz, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra, ela é lâmpada e luz. Ela é uma ferramenta para me iluminar, para me esclarecer, para me conduzir. E eu faço a minha parte, é uma parceria. Isso é tremendo, gente, isso é maravilhoso. Então que Deus nos abençoe mais esse painel. Quantos minutos nós estamos? 44. Olha aí, como é que passa rápido, né? Nem parece que você está esse tempo todo, né?
mas assim, no máximo que a gente vai nos painéis é 1 hora. Está de bom tamanho para estudo, a pessoa pode ir lá rever, adiantar onde parou e continuar estudando. Então, o bom é isso, que você controla ali o tempo, é como se você estivesse estudando. Eu, graças a Deus, eu tenho aprendido cada vez mais a estudar através da internet. É uma baita de uma ferramenta, né? Hoje em dia as faculdades, tem muitas faculdades, hoje na verdade todos estão trabalhando também o EAD, né? Eu trabalho através da internet. Isso é muito legal e graças a Deus por isso. Eu já fiz vários cursos, concluí vários cursos, estou fazendo mais um agora, eu não paro de estudar. Eu amo estudar, eu amo visitar, porque mente vazia é a oficina do capiroto, né? Então que Deus nos abençoe, ficamos com essa palavra, com essa ministração aqui do painel do discipulado número 8, e a lição nossa, ó, é a lição número 8, olha que legal, né? Então, muito show de bola, vai estar no Facebook aí gravado, e também vamos lançar lá para o nosso canal do YouTube. Amém, querido? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse painel, pela tua palavra aqui, Senhor, ministrada nesse momento tão maravilhoso. Quero te louvar por todos que estão aqui, Senhor, comigo, pela vida do Felipe, sua família, do Sérgio, sua família, Raimunda, obreiro da tua casa, sua família, pela vida, Senhor amado, da Brana Natália, sua família, Senhor, pelo Léo, sua família, pela vida da Guerreira, sua família, do Bom Ali, sua família, pela vida, Senhor, do Jean, sua família, pela vida, Senhor, da Marisa, sua família, com a sua mamãe que está se restaurando, da Vitória, tua filha, que haja uma cicatrização, que tudo transcorra na mais perfeita ordem, em nome do Senhor Jesus. Também obrigado, Senhor, por essa vitória, pelo netinho da tua filha, e por todos que estão conosco ao vivo esta noite, que sejam alcançados, aqueles também que vão assistir no futuro, que a tua presença também toque neles, que eles sejam alcançados através dessa oração, em nome do Senhor Jesus, Pai, que sejam abraçados pela tua unção, que todo jugo seja despedaçado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, das nossas vidas, e o teu nome, meu Senhor, continue sendo glorificado nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, e já te agradecemos não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu quero glorificar o nome do Senhor pela vida, todos que aqui estão, que vão assistir, que estão ao vivo aí na internet. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, no futuro também. Baruch atah Adonai Le'enu. A minha palavra de bênção para você, que você cada dia mais cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Até a próxima. Shalom.